Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder os próximos resumos da novela. Branca diz que lamenta a desgraça dos outros, mas nesse caso há muitas coisas em jogo. Crisanta quase revela que Esmeralda é filha de Branca, mas Branca diz que Esmeralda é uma estranha e pede que Crisanta não fale mais nada dela. Esmeralda vai ao cemitério e diz a Firmino que sempre pensou na possibilidade de enxergar e terá essa sorte. Ela diz que se não tivesse conhecido José Armando, teria morrido sem conhecer algumas coisas. Ela diz que Deus faz as coisas e por isso veio ao mundo no momento certo, no mesmo dia que José Armando. José Armando cumprimenta Fátima e Graziella. Fátima mostra que está chateada. Ele diz que gosta muito dela e da Graziella. Graziella pergunta se ele sentiu saudades. Ele pergunta se ela sentiu. José Armando fala sobre os livros que conseguiu. Ela diz que ele sempre consegue o que quer. Graziella diz que só quis se casar com ele porque ele pediu e foi seu único namorado e única paixão, mas agora o sente distante e indiferente, que tem medo. Ela pergunta se ele não a ama mais e se irá deixá-la. Ele diz que nunca, pois sempre estará perto dela, pois gosta dela. Graziella diz que ele não a ama. Esmeralda diz a Firmino que Dominga atendeu sua mãe e depois a do José Armando e fez o parto das duas. Firmino fica surpreso ao saber que Esmeralda e José Armando nasceram no mesmo dia. Esmeralda diz que Dominga lhe deu esse nome por causa dos brincos de Esmeralda que deram para ela, mas não entende o motivo de Dominga ter pedido para ela usar os brincos para os Penha-Real vê-la com eles. Firmino começa a entender o mistério em torno de Esmeralda. Ele diz que agora entende o segredo que a água do rio quer revelar. Graziella diz a José Armando que ele não a ama como mulher, e o silêncio dele confirma tudo. José Armando diz que são namorados desde criança e se acostumaram a se ver assim. Ele diz que gosta dela, mas eles nunca sentiram amor um pelo outro. Graziella afirma que gosta dele, e ele diz o mesmo e pede para esperarem um tempo, pois não sabe se isso manterá um casamento entre eles. Florzinha fica sabendo que Esmeralda poderá enxergar e fica muito feliz. Flor pergunta sobre José Armando. Dominga diz que ele a tratou bem e com respeito, e Esmeralda irá enxergar para que depois José Armando se case com a moça. Branca diz a José Armando que soube pela Crisanta o verdadeiro motivo da viagem dele. Ele diz que não queria preocupá-la. José Armando revela que Esmeralda poderá enxergar. Branca fica feliz, mas pede que José Armando abandone Esmeralda depois da operação. Rodolfo comenta com Fátima que suspeita que encontraram o lugar em que Esmeralda e José Armando estão se encontrando. Fátima diz que não entende o motivo de José Armando ter se interessado por uma caipira cega. Rodolfo diz que precisa da ajuda de Fátima nos seus planos. Ela garante que irá ajudá-lo em tudo que ele quiser e revela que Graziella está disposta a fazer o que ela pedir. José Armando diz à mãe que não entende porque ela tem uma aversão por Esmeralda. Branca diz que isso que ele fez de levar Esmeralda para a capital foi uma grande bobagem, além de falta de consideração pela Graziella. José Armando diz que os pais insistem em manter esse compromisso. Branca diz que pode acontecer intimidade entre ele e Esmeralda, que possa o comprometer pelo resto da vida com ela. Branca pede que ele se afaste de Esmeralda. José Armando diz à mãe que ela só fala desse jeito porque não conhece Esmeralda e não sabe como ela é. Esmeralda compra uma vela e vai até a igreja rezar. Fátima pede que Graziella se anime para reconquistar o José Armando. Graziella pede que a Fariséia lhe deixe em paz. Fátima diz que se esse casamento não se realizar, estarão totalmente arruinadas. Esmeralda agradece à Virgenzinha por cuidar dela e por ter colocado José Armando no seu caminho. Joana cumprimenta Esmeralda e percebe ela contente. Esmeralda diz que voltou hoje da capital e foi com José Armando a um especialista. Esmeralda revela que finalmente poderá enxergar. Adrian se atormenta, pensando se Graziella virá ao seu encontro. Ele está cheio de amor por ela.
Graziela diz a Crisanta que acha seu amor por Adrian uma loucura. Crisanta diz que o mais bonito que os jovens podem fazer é sentir os impulsos do coração. Crisanta diz que esse rapaz está desesperado e pede que Graziela vá falar com ele. Graziela diz que qualquer coisa que dissesse causaria sofrimento aos dois e isso precisa passar. Crisanta diz que ela e o José Armando não se amam para serem marido e mulher e não poderão ser felizes. Crisanta diz que Adrian a ama e dói não ser correspondido. Graziela pede que Crisanta não insista e relata que não irá se encontrar com o Adrian. Ofélio vigia Graziela. Adrian espera pela amada e ela acaba indo ao encontro dele. Em seguida, eles se abraçam. José Armando descobre por Dionísio que Inácio foi demitido por Rodolfo. José Armando fica enfurecido e não entende o motivo disso ter acontecido. Adrian e Graziela trocam carícias. Ele deseja tê-la em seus braços por completo, mas ela diz que não é fácil o amor deles. Eles se beijam apaixonadamente. Adrian pede que ela não tente convencê-lo com palavras, pois esse beijo, o calor do corpo dela e a forma como ela treme nos seus braços responde por ela. Ele diz que tinha medo que ela não viesse. Graziela diz que tentou se conter, mas não conseguiu. Ele diz que às vezes sente vontade de entrar na casa grande para levá-la com ele. Eles seguem se beijando. Branca diz a Crisanta que está muito angustiada, pois o confronto entre Rodolfo e José Armando está cada vez mais perto de acontecer. Fátima aparece surtando, por José Armando não está dando atenção suficiente para sua filha Graziela. Crisanta diz que Esmeralda não tem culpa de ser cega, e isso é uma desgraça que merece a compaixão deles. Crisanta diz que uma criança não tem culpa de nascer com um defeito por causa do que aconteceu com os pais. Fátima acha Esmeralda inferior. Crisanta diz que o José Armando a ama. Fátima pergunta se Crisanta não sente pena de Graziela. Crisanta diz que sim, e fala que algumas mães não sabem o que há no coração dos próprios filhos. Fátima fala que conhece sua filha perfeitamente e ela não tem segredos para ela. Graziela chora e diz a Adrian que o amor deles é impossível e que é melhor ele desistir dela. Adrian diz que não se conforma em perdê-la. Ela diz que não pode ficar com ele. Ele pede que ela não chore e diz que se ela não tem coragem para lutar, terá por eles dois. Eles seguem dando uns amassos. Crisanta defende Esmeralda dos insultos de Fátima e Branca. Crisanta diz que é duro que na sua frente ofendam tanto uma pessoa inocente. Branca diz a Fátima que não aguenta mais discussões e desgostos, pois está vivendo numa tensão constante, pois a cada momento espera que aconteça algo pior. Fátima diz que acontecerá, pois Rodolfo não irá permitir que José Armando se encontre com Esmeralda, que é um oportunista, que se encontra com qualquer um por aí. Branca quase passa mal. Jacinta diz a Fátima que o índio Ofélio quer falar com ela. José Armando vai à cabana de Esmeralda. Dominga avisa que Esmeralda foi à igreja. José Armando diz que deixou o Dr. Malavé sobre aviso, caso ele perturbe Esmeralda. Ofélio chama Fátima para ver uma coisa que a interessa. Graziela e Adrian seguem abraçados, sentindo o calor um do corpo do outro e se amando. De repente, Fátima entra no local e flagra os dois se beijando amorosamente. A mulher entra em total estado de choque ao ver a baixaria. Dominga diz a Firmino que Esmeralda finalmente será curada e poderá vir. Dominga afirma que está feliz, porque nunca imaginou que Esmeralda, que era tão frágil, pequena e indefesa, iria se curar e ter justiça. Firmino diz que é a pura verdade que Dominga sempre falou, e há uma força misteriosa que intervém na vida das pessoas, e é algo bonito, que vem de Deus, ou do destino que se encarrega de colocar tudo em seu lugar. Ela pergunta por que ele está dizendo isso. Firmino diz que esteve pensando muito no nascimento de Esmeralda e acha que descobriu o segredo da vida dela. José Armando chega em casa. Fátima expulsa Adria do armazém. Ele tenta se explicar, mas a cachorra diz que não tem nada para falar com ele. Fátima esbofeteia Graziela e afirma que ela é uma ingrata, uma filha ruim, pois colocaria sua mão no fogo por ela e ela faz isso. Graziela sofre. Fátima exige que ela calhe a boca e vá para o quarto. José Armando agradece a Tula pelo pedaço de queijo. Jacinta comenta com Tula que José Armando é muito gato.
Tula diz que José Armando a lembra um rapaz muito bonito que trabalhava na casa grande. Tula fala que o rapaz morreu, pois foi pisoteado e arrastado por um cavalo. Tula diz que o rapaz era bem parecido com José Armando. José Armando sorri ao pensar em Esmeralda. Fátima e Graziela aparecem bem chateadas. Graziela está chorando e muito triste e corre para o quarto. Fátima diz a José Armando que ele está fazendo sua filha sofrer demais. Firmino diz a Dominga que juntou as coisas e descobriu a verdade sobre a origem de Esmeralda. Dominga pergunta qual é a verdade. Firmino diz que Esmeralda é a menina que a mulher da casa grande tanto procurava. Dominga não nega e confirma que Esmeralda é a verdadeira filha dos Penha Real. Fátima diz a José Armando que é uma crueldade o que ele está fazendo com Graziela, pois ela deixou de se divertir e sair por causa dele, e ele a paga sim. José Armando diz que eles os comprometeram desde crianças e nunca levaram em conta seus sentimentos. Fátima diz que até o momento ele se sentia muito bem com ela e até agradava o pai. José Armando diz que o casamento por conveniência é coisa de antigamente e não de hoje. Fátima acusa José Armando de ter impedido Graziela de ter se casado com outro, já que agora ele está a desprezando. José Armando afirma que Graziela é jovem e encontrará alguém que a ame e que a faça feliz. Fátima repreende o sobrinho. Ela diz que Branca também está sofrendo por causa da decisão dele. Fátima também diz que Rodolfo jamais aceitará na família uma pessoa inferior a eles e pode acontecer o pior. Dominga explica toda a história de Esmeralda para Firmino e conta que se enganou ao pensar que a menina estava morta, mas o filho do peão e da mulher que morreu no parto estava viva. Ela conta que a troca das crianças foi feita por Crisanta. Dominga conta que o Dr. Malavé está lhe ameaçando de morte se ela atrapalhar os planos dele com Esmeralda e tem medo de tudo isso. Firmino pergunta se mais alguém sabe disso. Dominga diz que só a Crisanta, mas que ela não dirá nada a ninguém, pois tem medo do dono da casa grande. Ela fala que Rodolfo é outro diabo. Joana conta para Dr. Lúcio Malavé que Esmeralda não quis mais vir vê-lo porque ele tem se irritado demais. Dr. Lúcio Malavé manda ela embora. Joana diz a Lúcio que se a montanha não vem até ele, ele deve ir até a montanha. Lúcio teme que José Armando cure Esmeralda, mas sabe que se tivesse devolvido a visão a Esmeralda, talvez ela teria ficado horrorizada com ele e se afastado dele como todos, ou talvez não, já que a moça é doce e pura. Na capital, Álvaro chega à clínica. Ele pede a Lúcia a ficha da paciente Esmeralda. A enfermeira Lúcia entrega para ele. Álvaro diz que operará a Esmeralda assim que voltar da Europa. A enfermeira fala o quanto Esmeralda é linda. Álvaro confirma e diz que será um privilégio dar a visão para a joia preciosa. Florzinha diz a Esmeralda que estava doida para saber as novidades e fofocar. Esmeralda diz que Dominga contou quase tudo para ela. Esmeralda fala que a viagem foi maravilhosa e que ficou muito feliz, porque poderá enxergar. Dominga pede que Esmeralda vá se preparando para a próxima viagem, para quando ela for operar. Dominga diz que ela tem que ficar bonita para o namorado, porque pela primeira vez ela verá a si mesma. Dominga elogia Esmeralda e a abraça. Esmeralda diz que quer ver Dominga e Florzinha. Dominga brinca, dizendo que ela irá se assustar. Esmeralda diz que será muito feliz quando puder enxergar. Graziela segue chorando. Fátima pede que ela não enxugue as lágrimas da sem-vergonhice e que pare de chorar e mantenha calma para ninguém desconfiar do que aconteceu. Fátima diz que a filha se rebaixou ao nível de um peão sujo, burro e analfabeto. Ela afirma que morre de vergonha da filha. Graziela diz que ama o Adrian. Fátima manda ela calar a boca e ressalta que ela deveria ter vergonha de falar isso. Fátima diz que ela, rodeada de luxos e riqueza, foi se interessar justo por aquele pobretão imbecil. Graziela diz que o amor é assim e que tentou lutar contra seus sentimentos, mas o amor foi mais forte. Fátima a chama de ingrata e insensata, pois está ajudando e ela comete essas bobeiras pelas suas costas. Fátima diz que se o Rodolfo ou José Armando vissem eles, o pior aconteceria. A mulher pede que Graziela disfarça bem e
que se alguém notar algo, que ela diga que está chateada pela atitude com o José Armando apenas.